Hashirama Senju é um daqueles personagens totalmente casca-grossa, pouca gente tem plena noção dentro do universo Naruto. Eu só preciso dizer, por exemplo, que ele foi um Hokage, né? E qualquer um vai ter noção, vai imaginar o quanto ele é poderoso, mas mesmo assim, ele foi morto. Como esse cara foi capaz de morrer pra alguém, galera? Quem é capaz de matar um Hokage? Bora ver isso. Não conhece o Tobirama? Bem, de certa forma, ele vive na sombra do irmão, né? O Hashirama Senju, que é o primeiro Hokage. Mas não se engane, ele é mito. O cara desenvolveu o Edo Tensei, criou a forma militar da Aldeia da Folha, matou o Tira pra caramba. E claro, foi o segundo Hokage. Agora que falei todas essas coisas, né, talvez alguns que não lembravam, né, quem era esse cara, quem era esse personagem, saibam quem ele é. Mas a pergunta ainda fica: como alguém assim, nesse nível, morreu em batalha? Como, por exemplo, você ainda não deu like nesse vídeo? Ah, te peguei, rapaz! Pelo menos você ouviu, não pulou essa parte, hein? Tamo junto, não importa, mas pelo menos você ouviu. Obrigado de coração, vamos lá. Olha, eu só falei algumas coisas sobre o Tobirama, né? Mas tem bem mais coisas pra comentar. Vocês sabem disso. Quem conhece a Naruto sabe que tem bem mais. Ele não criou só o Edo Tensei, mas também desenvolveu a técnica do Deus Voador do Trovão, o Hiraishin, que é usado inclusive pelo pai do Naruto, Minato. Você lembra? Lembra aquela habilidade de teleportar pra qualquer lugar com uma kunai? Foi o Tobirama que criou essa técnica. E não bastando o Edo Tensei, né, e o Hiraishin, o Tobirama também desenvolveu o clone da sombra, o Kagebushin, galera. Olha isso! O jutsu mais usado pelo protagonista da série é a criação desse cara. O cara, tipo, é uma máquina de criar coisas, criar jutsu. Ele é um mito que pouca gente reconhece de verdade. E se não bastasse, ele treinou o Hiruzen. Se existisse currículo para ser Kage, com certeza ele estaria acima de qualquer um. Ele acrescentou muito ao mundo shinobi como um todo, né? Sempre ele guiou o Hashirama em questões mais sérias. Enquanto o Hashirama sempre seguia os instintos sobre o que era melhor, o Tobirama seguia a lógica, seguia a realidade. Ele não aprovou que o Madara fosse o segundo Hokage, e ele criou uma votação democrática que escolheria o próximo Hokage. Quando o Hashirama queria espalhar as bestas de cauda lá pelo mundo, entregando para as outras aldeias, o Tobirama interveio e deu a ideia de vender as bestas ao invés de apenas dar. Para valorizarem o poder das bestas, né? Pô, ele deu uma tioquila, que é dinheiro. Eventualmente ele se tornou o segundo Hokage depois da morte do Hashirama, e aí ele seguiu a ideologia de paz que o Hashirama iniciou. Muita gente acredita que o Tobirama só queria meter navalha nos Uchiha. Mas não era bem assim. O Tobirama sempre foi extremamente cauteloso. E o maior erro dele foi não esconder essa cautela, né? E os Uchiha sempre trouxeram péssimas lembranças pra ele. No caso, os irmãos Kawarama e Tama, eles foram mortos durante as guerras entre o clã Senju e o clã Uchiha. Então sempre ficou transparente na cara do Tobirama o que ele pretendia fazer. E no geral, ele tinha razão de duvidar dos Uchiha. Não tinha? Talvez não de todos, beleza, mas do Madara em especial, né? Até hoje fica implícito que a conversa entre o Madara e a Tsuki Kajimura, né, da Vila da Pedra, foi o catalisador para essa primeira guerra shinobi, já que o Madara colocou a ideia de que a Vila da Folha queria controlar todas as outras vilas, e eventualmente existiria uma revolta por conta desse ato. Demorou alguns anos e o Tobirama fez muito para Konoha. Ele criou tanto a Academia Ninja, Anbu e o Exame Chunin. A ideia do exame era unir as nações e usar os futuros ninjas como substitutos de guerra. Tudo isso deu certo, mas foi como eu falei, tudo era momentâneo, sabe, temporário. A bomba já tinha sido acendida e estava para explodir na Primeira Guerra. Essa guerra, galera, ela foi pesada. E de certa forma não tiveram vencedores, né? Todos os países envolvidos nessa guerra aí perderam com destruição, com morte. Aliás, quem ganha em guerra, né? E no fim da Primeira Guerra é onde o Tobirama acaba tendo o seu fim, ou seja, é onde ele acaba só. Tobirama e o grupo dele, que era composto por Hiruzen, Danzo, Kagami, Torifo, Koharu e Homura, ficaram cercados pela força de ataque Kinkaku, né? 20 ninjas, incluindo um deles, o próprio Kinkaku. Esse esquadrão de elite da Vila da Nuvem não é brincadeira. Kinkaku, né, junto do irmão dele, o Ginkaku, tentaram um golpe de estado para matar o Tobirama e o segundo Hokage. E é dito que o segundo Hokage quase foi morto. Ele saiu bem debilitado, né? E não é para menos. Kinkaku e Ginkaku são os irmãos de ouro e prata, né? Guerreiros que carregam o chakra da besta de cauda mais poderosa, a raposa de 9 caudas. Eles são capazes de usar o chakra da raposa para se transformar com um manto de chakra, bem parecido com o Jinchuriki, né? Só que o que realmente deixa essa dupla perigosa são as armas que eles carregam. As armas do sábio dos 6 caminhos. Graças ao chakra da raposa, os dois conseguem usar essas armas que consomem muita energia. Ou seja, esse encontro com a força Kinkaku pode apostar que o Kinkaku estava carregando algumas dessas
4 armas poderosíssimas. E claro, né, 20 contra 7, né? Existe uma desvantagem clara em caso de confronto. Sacanagem, juntou aí, não vale, hein? A única opção que o Tobirama encontrou para que o maior número de pessoas saíssem vivos dali era se alguém virasse isca pro inimigo. O Hiruzen se voluntariou pra ser a isca e acabar salvando os amigos dele dessa forma, né? E salvando o Hokage também dessa forma. Mas o Tobirama recusou e disse que ele seria a isca. Ele vive unicamente e exclusivamente para proteger a vida dos futuros ninjas da aldeia. E como o Hokage, era dever do Tobirama proteger os ninjas da Folha, e não o contrário. Tobirama então decidiu ficar para trás e chamar a atenção e salvar o time. Mas antes de ir embora, ele olhou para o ex-pupilo Hiruzen e disse, abre aspas aí, Hiruzen, a partir de amanhã, você será o Hokage. Com o sacrifício do Tobirama, Hiruzen se tornou o terceiro Hokage e virou um baita ninja casca grossa. Mas também, junto da morte do Tobirama, né, logo teve o fim da Primeira Guerra. Tobirama lutou com tudo que ele tinha, mas assim, ele tinha desvantagem em território, né? Ele tinha desvantagem em números e foi enfrentar um dos irmãos de ouro e prata, né? Era barra pesada pra ele. Aí, depois de alguns meses, um tratado de paz foi feito, dando fim à guerra. E foi assim que o Tobirama acabou sendo morto. Numa luta onde era impossível ele sair dali vivo. Se fosse um exército sem o Kinkaku, com certeza ele sairia de lá inteiro. Mas contra um inimigo tão forte, aí não deu pro matador de tiro.